Mas a questão é que esta é uma mensagem para todos os outros. Sou bastante velho e quase terminei minha carreira. Publiquei 14 livros acadêmicos sobre direito internacional e política. Mas para os mais jovens, esta é uma mensagem. Fiquem em silêncio. Não se manifestem contra o mainstream. Caso contrário, vocês serão cancelados ou punidos, sancionados. Então este é um efeito colateral triste do meu cancelamento. Olá a todos. Este é Pascal dos Estudos de Neutrologia e hoje estou conversando com um dos acadêmicos e pensadores públicos mais renomados da Europa Oriental. Estou com o Dr. Rein Müllersohn, o ex-presidente da Faculdade de Direito da Universidade de Tallinn, na Estônia. Rein obteve seu doutorado em 1985 na Faculdade de Direito da Universidade de Moscou e se tornou um dos chefes do Instituto de Estado e Direito em Moscou e conselheiro direto de Mikhail Gorbachev. Em 1998, a URSS nomeou Rein como membro do Comitê de Direitos Humanos da ONU, e após o colapso do Estado, ele se tornou o primeiro vice-ministro das Relações Exteriores da Estônia. Mais tarde, ele se tornou professor no King's College London e ocupou várias outras posições acadêmicas pela Europa. Infelizmente, em setembro deste ano, a Universidade de Tallinn retirou o status de professor emérito do Dr. Müllersohn, porque ele participou do Fórum Jurídico Internacional de São Petersburgo, na Rússia. Hoje, queremos falar primeiro sobre a liberdade acadêmica na Europa e depois sobre o desenvolvimento do direito internacional e como isso se relaciona com a guerra na Ucrânia. Dr. Müllersohn, bem-vindo. Obrigado por me receber, Pascal. Muito obrigado por dedicar seu tempo. Na semana passada, eu estava conversando com um colega nos Estados Unidos, o professor Postol, que tem grandes problemas no MIT com liberdade de expressão. E hoje estou falando com você, e seu status foi cancelado. Quero dizer, um professor emérito significa que você já está aposentado. Mas eles cancelaram esse seu status porque você participou de uma conferência. Você pode nos contar mais sobre o motivo disso? O que a universidade argumenta e o que isso significa para você pessoalmente? Obrigado, Pascal, por me receber aqui. Não quero falar muito sobre meu caso pessoal, mas como ele reflete o que está acontecendo em muitas universidades, gostaria de falar sobre meu caso e o que está acontecendo no mundo acadêmico na Europa, por exemplo. Meu caso pode ser bastante excepcional. De qualquer forma, não conheço nenhum outro professor que tenha sido destituído de seu status de emérito. Certamente na Estônia foi pela primeira vez. Participei de uma conferência em São Petersburgo e talvez meu azar tenha sido me tornar muito famoso. Estava em um painel com o ex-presidente e primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev. Foi mostrado em toda a Rússia, é claro, a reunião do painel, e até em outros países, incluindo a Estônia, o que é muito interessante por si só, porque você não pode assistir TV russa ou qualquer canal online ou ouvir rádio na Estônia, por exemplo. Na Grã-Bretanha é possível, mas na Estônia. Sovjetskvespegnuater e Dutur, Minchreint. Where I live mostly, it's possible, but not in Estonia. But nevertheless, many people saw it and mentioned it. And initially, there was no. Não havia ideia sobre respeito ou sanções contra mim. Mas então houve uma carta de 17 indivíduos que escreveram uma carta muito raivosa. A letter of 17 individuals from university wrote a very angry letter that I had been in aggressor state. Que eu estava em um estado agressivo e, portanto, eles exigiram que meu status honorário fosse cancelado. Então falei com o diretor da universidade sobre isso e com outras pessoas, membros do Senado, e eles acreditaram que não era tão sério assim. Então essa foi a reação inicial.
não apenas minha, mas da liderança. Mas gradualmente a questão foi abordada pela mídia na Estônia. E você sabe, agora me lembro do que William Yeats, o famoso poeta irlandês, escreveu. Acredito que foi após a Primeira Guerra Mundial. Ele tinha um poema chamado A Segunda Vinda. He had a poem called The Second Coming. And there are words. E havia palavras, se me lembro bem, de que os melhores carecem de toda convicção, e os piores estão cheios de intensidade apaixonada. Este foi provavelmente o caso. A maioria, os melhores, a maioria deles não queria abordar a questão e dizer, com algumas exceções, muito poucas exceções, para defender as liberdades acadêmicas, enquanto a minoria era muito vocal e irritada. Portanto, a maioria silenciosa realmente acompanhou essa questão. Que inicialmente o reitor e outros acreditavam que o Senado nem sequer discutiria, pegaria essa carta de 17 e simplesmente a deixaria de lado. This letter of 17 and simply put it aside. And because E porque a maioria realmente permaneceu em silêncio e a minoria vocal avançou muito, essa foi a razão pela qual fui cancelado. O resultado provavelmente foi muito controverso e talvez contraproducente para aqueles que foram os iniciadores. Tornei-me muito popular na Estônia, embora já fosse bastante conhecido quando trabalhei como primeiro vice-ministro das Relações Exteriores e em outros cargos na Estônia. Mas as pessoas já tinham se esquecido de mim porque a maior parte da minha carreira foi fora, em Moscou, em Londres e em outros países. Trabalhei para a ONU por muitos anos e tive muito apoio. Um famoso escritor estoniano, com quem eu não era pessoalmente familiar, até escreveu um artigo em um dos jornais. Ele escreveu que há um ditado na Estônia de que o professor Müllerson não sente nem frio nem calor por causa disso. Because of this, he doesn't care simply because of this. Ele não se importa simplesmente por causa desse cancelamento. O que de certa forma é correto, porque antes de tudo, é claro, eu tenho um título de professor honorário de várias universidades ao redor do mundo, até mesmo da China, verdadeiramente. Eu sou Marco Polo, também professor na Universidade de Shandong, na China, e assim por diante. Em universidades da Ásia Central e em universidades europeias também. Mas a questão é que esta é uma mensagem para todos os outros. Eu sou bastante velho e quase terminei minha carreira. Publiquei 14 livros acadêmicos sobre direito internacional e política. Mas para os mais jovens, esta é uma mensagem. Fiquem em silêncio. Não falem contra o mainstream. Caso contrário, vocês serão cancelados ou punidos, sancionados. Então, este é um triste efeito colateral do meu. A side effect of my canceling. Yeah, I have a question about this or this observation. Sim, tenho uma pergunta sobre essa observação de que você é um dos acadêmicos mais experientes da Estônia, no sentido de que realizou tanto e esteve em evidência pública por tanto tempo. Punir você por algo que não é crime, segundo a lei estoniana. Não há disposição que o impeça de fazer isso. Você não transgrediu nenhum limite legal, mas há pessoas que sentem que você transgrediu uma norma que elas querem que exista. Elas querem, obviamente, esfriar o ambiente para impedir que outros emulem o que você fez. Esse tipo de pressão dos pares, você contesta isso apenas para a Estônia? Ou você acha que outras partes da Europa estão passando pelo mesmo, onde pessoas, acadêmicos, estão ficando com medo de se desviarem um pouco em termos de suas publicações, ou de seu pensamento sobre, digamos, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Agora os advogados da universidade encontraram uma cláusula. E isso é que quando a guerra começou em fevereiro de 2022 entre a Rússia e a Ucrânia, se me permite dizer do meu ponto de vista, e esse ponto de vista pode não ser bem-vindo na Estônia ou no Ocidente em geral, mas particularmente nos estados bálticos e na Polônia, eu diria que não na parte ocidental da Europa como o Reino Unido ou a França. Minhas opiniões não são tão excepcionais geralmente no Ocidente. É que eu não considero isso tanto uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas entre a Rússia e os países da OTAN
ou a Rússia e o Ocidente coletivo como um todo. Or Russia and the West, the collective West as a whole. That's one of the reasons why. E essa é uma das razões pelas quais participei também desta conferência e de outros eventos na Rússia, porque estou escrevendo muito sobre esses conflitos. Guerra na Geórgia, por exemplo, nos Balcãs, e agora, é claro, na Ucrânia. Não ir ao local, participar de eventos de conferência e falar com as pessoas na rua, até mesmo não apenas com aqueles que participam dessas conferências. Acredito que seria simplesmente inaceitável para minha pesquisa se eu tiver tal oportunidade de ver com meus próprios olhos e ouvir com meus próprios ouvidos o que está acontecendo. E eu falo russo fluentemente. Você pode imaginar sendo redator de discursos e conselheiro de Gorbachev. Então posso fazer isso muito bem. E tenho amigos com quem tenho reuniões diárias. Isso ajuda muito a entender melhor a situação. It helps a lot to understand better the situation. But the point was that in 22. Mas a questão era que, em 2022, as universidades estonianas e a Universidade de Tallinn foi a última, aliás, tomaram a decisão de não cooperar com as universidades russas. Quando renunciei ao meu cargo de professor no King's College em Londres e na London School of Economics e fui para a Estônia, também lecionei na Universidade de Tallinn e ensinei principalmente em inglês. Tínhamos estudantes de todo o mundo. O programa Erasmus estava lá. E tínhamos estudantes da Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, e era muito bom e interessante. A Universidade de Tallinn, pelo menos, não queria cancelar esses contatos. O que, na minha opinião, é muito prejudicial cancelar. Cancel these contacts. But this decision was made under the pressure from. Mas essa decisão foi tomada sob pressão da mídia. Não sei se foi governamental, mas a situação na sociedade é tal que a Universidade de Tallinn também cancelou esses contatos, e não há estudantes ou professores vindo da Rússia ou da Bielorrússia. Esse foi o ponto em que tive que cessar os contatos com as universidades russas. Então, não era nem uma universidade, era um grande fórum jurídico em São Petersburgo. A propósito, eu diria que já tive uma experiência nos anos 1990, no final dos anos 1990. Publiquei, acredito, pelo menos 10 artigos em Israel, em revistas israelenses. E você sabe, existe essa política, que não é uma política governamental, mas mesmo assim de não cooperar muito de perto com acadêmicos israelenses. E quando publiquei meu primeiro foi em 1997, provavelmente um grande artigo sobre um tema muito importante, ainda me lembro, mísseis com gavas nucleares, seu status legal. Nuclear warheads, their legal status, and I published it in Israel. E eu publiquei isso em Israel. Apresentei este artigo alguns anos depois para o exercício de avaliação de pesquisa, que acontecia uma vez a cada 7 anos naquela época. Fui gentilmente solicitado a não apresentar este artigo e se eu tinha outros artigos para substituí-lo. No início, não entendi o porquê. Este era um grande artigo em uma revista israelense, uma das revistas da CUP, Cambridge University Press, bastante prestigiada. Mas então entendi que isso era por causa desse contato israelense. Insisti em apresentar este artigo para o exercício de avaliação de pesquisa, porque acredito que é errado não cooperar com acadêmicos e com pessoas que são contra, digamos, as políticas de Netanyahu, mesmo naquela época, e não cooperar com eles. Então, e quanto à Europa em geral? Sim, é claro, não há liberdade acadêmica como existia antes hoje em dia. Talvez meu caso seja excepcional, porque não conheço ninguém que tenha sido cancelado por ir à Rússia ou publicar em revistas russas. Está difícil agora. Eu não publiquei, ou publiquei antes, mas não publiquei agora. E um dos meus artigos, o último artigo publicado em 2023, foi publicado em uma revista mexicana, particularmente porque foi um pouco difícil publicá-lo no Ocidente. Because it was a bit difficult to publish it in the West, and it was also practically impossible to. E também era praticamente impossível publicar de tal forma em um jornal russo,
porque, claro, como escrevi sobre o conflito na Ucrânia, não há partido participando ativamente de uma forma ou de outra que não tenha violado o direito internacional. Portanto, nesse sentido, mas claro, há outras razões. E, por exemplo, já há alguns anos, essas são questões de gênero, transgêneros e assim por diante. J.K. Rowling não foi cancelada porque é difícil cancelá-la. Ela não tem cargo. Ela é provavelmente a escritora mais famosa no Reino Unido, no momento, pelo menos. Mas na França, lembro-me de Sylviane Agacinski, uma filósofa, não sei se as pessoas conhecem. Ela também é esposa do ex-primeiro-ministro da França. From a prime minister of France. Her lectures were E suas palestras foram canceladas porque ela tinha opiniões diferentes sobre a maternidade de substituição, sobre o que é chamado de procriação medicamente assistida e assim por diante. Portanto, várias de suas palestras foram canceladas. E agora, é claro, a questão principal é a atitude dos acadêmicos em relação ao conflito no Oriente Médio, em particular. Não tanto a guerra na Ucrânia, mas o conflito no Oriente Médio. Ukraine, but the Middle Eastern conflict. So the idea of academic freedom is a nice idea, but Então a ideia de liberdade acadêmica é uma ideia interessante, mas está sofrendo agora dos mesmos problemas que outros fóruns públicos sofrem, que é essa repressão de visões não conformistas no Ocidente, e na verdade, como você apontou, na Rússia também. Seria difícil publicar certas coisas. Agora, você foi um acadêmico sobre o sistema soviético. Você fez seu doutorado sobre o sistema soviético. Você experimentou isso e experimentou a transição ao longo do tempo. Você acha que o ambiente acadêmico de hoje, digamos na Europa Ocidental, incluindo a Estônia, ainda é de alguma forma comparável ao que você experimentou na União Soviética? A União Soviética era historicamente mais restritiva? Você tem alguma opinião sobre isso? Do you have any thoughts about this? yes, I have, of course. I think about it. Of course. Sim, claro que sim. Eu penso sobre isso. Claro, eu diria que a União Soviética era mais restritiva do que o Ocidente naquele momento. Mas isso não é um elogio ao Ocidente. Porque para mim, na União Soviética, e especialmente quando Gorbachev chegou ao poder, para os acadêmicos foi um sopro de ar fresco, essa política de abertura. E você sabe, talvez uma coisa que eu não tenha pensado na época, quando escrevi meu PhD e até meu doutorado, eram 2 graus, doutorado já em 85. E eu me tornei, imediatamente depois disso, professor na Universidade de Moscou. Então foi em 1985 quando Gorbachev chegou ao poder. Mas antes disso eu tinha escrito livros muito técnicos, ensaios, artigos ou trabalhos filosóficos. Era mais seguro. Or philosophical. It was safer. And no, I didn't think about it. Maybe I was a bit E não, eu não pensei nisso. Talvez eu fosse um pouco inclinado filosoficamente de qualquer forma. E eu queria ir para a Faculdade de Filosofia da Universidade de Moscou quando terminasse minha carreira atlética. Eu era um bom saltador em altura na União Soviética. É por isso que eu estava em Moscou. Depois fui para a Universidade de Moscou estudar direito porque alguém me disse que filósofos não têm empregos. Descobri mais tarde que muitos bons acadêmicos soviéticos, não apenas físicos ou químicos, que eram famosos ganhadores do Prêmio Nobel, mas também filósofos e advogados, escreveram bastante sobre pesquisa histórica abstrata. Made historical research. For example, my professor Tunkin. Por exemplo, meu professor Tunkin da Universidade de Moscou havia escrito seu doutorado sobre reformas legais na Grã-Bretanha na década de 1830, aquelas famosas reformas no Reino Unido. E essa era a situação. Eu fiz o mesmo, talvez seguindo meu professor. Portanto, quando o período da perestroika começou na União Soviética, eu já estava interessado em escrever sobre questões politicamente sensíveis. Então, eu diria que não havia liberdades acadêmicas na União Soviética. Embora houvesse bons acadêmicos, era mais seguro para eles serem teóricos do que práticos. Assim, é claro, quando a União Soviética colapsou, então na Rússia e em outras repúblicas, havia muito mais liberdades acadêmicas. Mas talvez o que eu penso, o que também é,
But maybe what I think, what is also present here is that Presente aqui está que, digamos, nos países da Europa Ocidental e nos Estados Unidos, há uma longa tradição de liberdades acadêmicas. Isso nem sempre foi absoluto. Acredito que no Reino Unido, onde trabalhei por 18 anos, eu tinha quase total liberdade para escrever e dizer o que quisesse, e tudo era publicado também. Mas talvez nas antigas repúblicas soviéticas, na Europa Oriental, haja algo diferente. As pessoas eram forçadas a se alinhar com o Kremlin, suprimir suas opiniões ou simplesmente mudá-las, às vezes genuinamente. Existe esse hábito. Quando a União Soviética colapsou e deixou de existir, tornou-se possível expressar diferentes opiniões. No entanto, as opiniões aceitas estavam no outro extremo, seguindo, eu diria, Washington e Bruxelas. E esse hábito de seguir alguém ainda está presente. Somebody is still there. And therefore, I don't imagine. E, portanto, não imagino que o King's College ou a London School of Economics teriam me cancelado. Eles nem se importam com essas questões menores. Embora editoras e jornais tradicionais não publiquem com frequência, você tem que ser Henry Kissinger ou John Mearsheimer, talvez, para ser ouvido pela mídia tradicional às vezes. A propósito, eu diria que sou provavelmente o único estoniano cujos artigos ou entrevistas foram publicados sobre a guerra na Ucrânia e que são muito controversos. Mas mesmo assim há comentários editoriais me acusando de estar muito próximo do Kremlin, por exemplo. E um documentário até sugeriu que sou uma pessoa que quase escreve para Putin, porque não que eu repita o que ele diz, mas ele repete o que eu digo. Então, porque fui muito famoso em muitas universidades ocidentais, agora Putin segue meus seus. Therefore, now Putin follows my advice.